Poupa-me a fazer queixinhas ao Pedro, sério. Não, só bem a fazer queixinhas ao Pedro. O Pedro estava aqui a ouvir a fazer queixinhas ao Pedro. Tudo que eu te dou, tu me dás a mim. Olha, Hoje tem café? Tem Pois. Todas as quartas-feiras, Bruno Monteiro e Diana Machado servem-te a tua dose semanal de café espiritual. Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Café Espiritual. Eu estou aqui com a talentosa, a histórica, a sabedoria, a K-pop fan. BTS fan. BTS fan. Também sou de K-pop no Também geral, é sim, K-pop, mas... mas pronto. A que está roxo, a que agora faz coleção de mini figuras, Diana Machado. Eu adoro Adoras o quê? como tu me apresentas. Pois, é que até agora em 28 episódios, portanto 29, 30, este é o 31º. Eu só te apresentei uma vez. Só apresentou uma lembras-te? vez, mas isto nota-se quem gosta de E quem. ri-me a meio e Pois, é desmanchei-me isso. toda e nem Isso. deu... Isso, Pronto, caso não enfim. sabes o que é que a gente está a falar, volta para a primeira temporada e vai ao episódio. Claro que sabem, se chegaram até aqui há de ter visto. Eu vou assumir, nem vou dizer mais nada. Bem, hoje estamos aqui com os telefones porque hoje as perguntas são por aqui, com os telefones. Uau! Porém, contudo e não obstante, as perguntas foram muito interessantes e porém, Teresa, Interior Designs. Portanto, temos que agradecer à Teresa por Yes. todo o cenário que aqui está. O bafunfo confortável dos cadeirões, todo o cenário que aqui está. Portanto, muito obrigado. Caso queiram, entrem em contato com o Pedro. Para além disso, também queremos agradecer ao Recado Sons, portanto, onde nós estamos aqui a gravar. E, portanto, um beijinho para o Pedro. Que nos Lindo. atura, que edita os episódios para vocês não terem... Se isto está audível, visível, comestível, é graças ao Pedro. Graças ao Pedro. Silêncio. Queres silêncio? Bem, vamos então ler aqui algumas das vossas perguntinhas. Sim. Pediram-nos para falar, e isto por acaso está noutras questões também, por isso isto é uma questão que Uma questão de vai questões. sendo recorrente. Uhum. Para falar sobre abortos espontâneos e reencarnação. Uhum. Portanto, o que é que terá uma perda gestacional relacionada com a reencarnação? Ora, amores. Estou eu em modo gravação. Amores, tudo aquilo que nos vai acontecendo na vida pode ser, efetivamente, a origem de muitas questões acumuladas de vidas passadas e nós, enquanto almas, escolhemos passar por determinadas situações nesta vida. Pronto, nem tudo se resume a isso, porque às vezes há coisas que nos vão acontecendo porque nós temos livre-arbítrio e vamos escolhendo caminhos que nos proporcionam determinados desafios, mas podemos ter, sim, questões que vêm de vidas passadas para esta vida. Uhum. Portanto, uma perda gestacional, enfim, há aqui uma panóplia de causas, na verdade, porque uma perda gestacional pode estar relacionada realmente com uma relação kármica, como foi o meu caso, não é? Uhum. Portanto, eu engravidei o ano passado... Oi? Já vai fazer 2 anos, caraças. Fogo. Não. Pronto. E a minha perda gestacional, que eu investiguei e acedi a memórias, foi devido a uma relação kármica e eu percebi perfeitamente porque é que aquela alma tinha medo de voltar a nascer na mesma dinâmica familiar comigo, porque eu realmente não me portei nada bem com ela numa vida anterior. Portanto, podemos ir por aí. Mas também pode ser uma aprendizagem que aquela alma nos vai deixar, não é? Porque há certas coisas que a dinâmica familiar precisa de aprender e, portanto, tem que passar por perdas gestacionais. Ou podemos estar a falar de coisas desta vida. Podemos estar a falar de alguém que tem muito medo de vir a ser mãe, podemos estar a falar de alguém que pode ter Sim. tido uma infância em que lhe foi colocada em cima questões como falta de amor próprio, como ela pode ter tido um exemplo familiar nada positivo e vai ter medo inconscientemente de recriar isso quando for mãe. Portanto, há aqui uma vastidão vários de causas cenários, sim. para as perdas estacionais, sim. Eu acho interessante a perda estacional não afeta só a mulher,
afeta várias pessoas à volta. Sim, sim. E de alguma forma também é para tentar perceber o que é que tu sentes disto, porque temos aqui a mãe que sofre, não é? O pai que de alguma forma sofre sempre, mas uma certa impotência, porque o pai não pode fazer nada, mas os possíveis irmãos dessa criança vão sofrer de alguma forma, os avós também vão sofrer, portanto, aquela interrupção, voluntária ou involuntária, vai afetar todas aquelas pessoas. E isto pode estar alguma coisa relacionada com karma familiar ou assim? Ou não tem nada a ver? Pode estar relacionado com o que aquelas pessoas têm que vir aprender. Sim, portanto, olha, mesmo quando nasce alguém com deficiência, por exemplo, isso vai ensinar algo à dinâmica familiar, não é à mãe, não é ao pai. É mesmo à dinâmica. Portanto, aquela criança vem trazer uma série de aprendizagens para todos à sua volta. Portanto, as perdas estacionais também vão ter essa implicação na dinâmica. Só que também acontece muitas mulheres não falarem sobre isso abertamente, né? Portanto, aquilo fica tudo assim meio nublado ali. E acontece também muita desvalorização, não é? Porque tu teres ainda era muito cedo, perdeste muito cedo, ainda não era ninguém, ou agora tentas outra vez, ou já tens um. No caso de ser alguém que tem uma perda estacional já com um filho, já tens um, deixa lá. Portanto, há muito essa desvalorização. Portanto, isso devia trazer aprendizagem, não é? Mas às vezes as pessoas não... Não, é que isso dói imenso. É que já tens um, portanto, olha para isso. Tudo o que seja desvalorização dói, na verdade, Claro, não é? claro. Tudo pelo que tu passas e seja desvalorização, não é? Ou não me estou a sentir bem, ou estou ansiosa. Tem calma. Epá. Obrigada, que eu não me tinha lembrado disso. Obrigado, Carlos. Agora estou calmo já. Obrigado, então. Parti Mudaste a uma minha perna. vida. Não só já passa. Olha, está ok. Já emendou. Esta malta Ok. acha que é como o meu avô, que quando estava a cortar lenha, o machado tá na perna, foi a pé, filho. Até... Foi a pé até ao centro de saúde. Mas o centro de saúde é do outro lado da rua, não interessa. Foi a pé. Ninguém tem nada a ver com isso. Deixa tipo, eu estava a achar que o centro de saúde já era depois do monte, estás a ver? Portanto, era depois do monte. Estás a ver? Expectativa desta história. O avô da Diana machadou-se a perna e mesmo assim atravessou quilómetros e quilómetros e quilómetros E um rio. e quilómetros e 3 pontes e um rio, e andou à luta com uma vaca para conseguir lá chegar e não ter consulta de médico de família, não havia. Ou então andou tarde da rua. Atravessou a rua. Só ali. Atravessou a rua. O meu avô e aquela rua, quando começou Foi aquela estrada, quando começou quando a demência começou depois já a ser significativa, atravessava a estrada como ninguém quer a coisa. E os carros, cala-te a ver, ó filho, paras tu. Então, e ao centro de saúde? Para ir ao centro de saúde, ou Para ir ao então centro de saúde. ao supermercado, porque nós estamos, nós temos tudo perto de nós. Que giro. Acho que falaram-nos. Houve alguém, porque giro, já estamos a pôr input para a próxima pergunta. Porque Então, houve uma pessoa que nos perguntou o seguinte: não é demência, mas percebes, é parecido. Uma pessoa que tem Alzheimer nos últimos anos de vida, é possível falar com ela depois? É possível falar claramente. interessante, sim, E até é possível sim. falar durante o processo. Porque já me aconteceu o facto de a pessoa estar viva, mas a pessoa já não se conseguir expressar, e na sessão a alma da pessoa apareceu. Ok. Isto é uma coisa, isto não acontece sempre, Sabes mas já que isso aconteceu. é muito interessante porque... E aquela, desculpa interromper, aquela alma veio falar coisas que o físico não conseguia falar. Eu li um livro recentemente que me apareceu misteriosamente no carro. Que história foi essa? Houve um livro que me apareceu no carro. Ninguém sabe de onde é que vem. Eu já perguntei, até a André e tudo mais, não é de ninguém. E o livro é sobre portanto, quem tem um AVC fica também neurologicamente às vezes muito afetado e não se recorda de quem é, portanto, quem é que é a família, não se recorda de coisas básicas como isto é um microfone, isto é uma cadeira, pronto. E o livro é um relato em primeira mão de quem passou por isso. Ok. Então ele fala sobre essa... Ele vê-se
noutra perspectiva e o outro, a quem ele se refere, não sabe nada. O outro não sabe o que é um relógio sequer. O outro vê escrito banheiro, tudo ao contrário, lá no hospital. É como se fossem assim siglas gregas. Portanto, ele é como se tivesse uma despersonalização ali a acontecer e vê-se como o outro. Só que há realmente partes em que ele não se recorda das coisas. E o meu avô, uma vez, nós estávamos no carro e ele já estava com a demência na altura, e ele do nada vira-se para mim e pergunta-me: eu não estou nada bem, pois não, Diana? Okay. E eu percebi que foi ali um momento de lucidez, realidade, né? Okay. E eu pensei muitas vezes o quão duro seria ele a perceber-se realmente o que está a passar, que não está bem, não é? E que tem essa... Enfim, que tem essa dispersão mas ainda bem que ele percebeu naquele momento que, ok, eu sinto que não estou bem, mas que ele não conseguiu perceber o cenário todo. Sim, mas para mim, enquanto familiar e meio egoísta porque o amo, não é? Eu preferia que ele não tivesse percepção mesmo de nada, sabes? Claro. Do que ele lá dentro ter percepção de que as coisas não estão bem. Isso é que deve ser muito duro. Mas claro que ele passou, enfim, emocionalmente fala-se do alcoolismo, da demência e do Alzheimer como aquilo que tu projetas para a tua vida para te esqueceres de ti próprio. Viveste uma vida ao engano. Viveste uma vida ao engano, a não seres tu próprio. Então vais cair nesse esquecimento de ti próprio. Ou através do álcool, ou através do Alzheimer, ou através da demência. E na mesma família há de perceber, e quem nos estiver a ouvir, quem tiver alguém com Alzheimer ou com demência, se não tem também alguma geração com questões de alcoolismo. Ok, interessante. Porque, que giro, nós falamos muito que a demência e o Alzheimer, ambas são doenças que afetam a memória, e significa muito que houve algo que aconteceu contigo que de alguma forma tu não queres aceitar. Então, como não queres aceitar, inevitavelmente tu começas a esquecer, mas começas a esquecer de tudo, porque não queres aceitar aquilo. É um pouco isto, né? É o cair no esquecimento de ti próprio, porque tu não estás a viver em autenticidade, não aceitando partes de ti, coisas que te aconteceram, isso, né? Nós estamos a falar do mesmo, mas com uma terminologia diferente. Por exemplo, eu sei que membros do meu pai, portanto, colegas do meu pai do exército, porque o meu pai esteve no ultramar, parte deles tem demência e Alzheimer, pelo que viram ali. E essas pessoas, quer dizer, chegaram cá depois, quem é que teve terapia? Depois da guerra? Homem que homem não precisa de terapia, portanto, atenção. E possivelmente nem sequer se falava nisso. Se o avô da Diana andou 38 dias em busca, a subir o monte para o centro de saúde e teve que lutar com 8 jacarés e um ganso. Quem são estas pessoas do ultramar? Desculpa lá. Enfim, bem. Vamos à próxima pergunta. É verdade que quando vemos um espírito, nós temos controlo em caso ele nos queira fazer mal? É lá! É lá! Não gostamos desses espíritos que nos querem fazer mal. Não. Mas não gostamos. Tu recentemente tiveste... houve uma coisa que tu me disseste em privado que nós podemos falar aqui, que foi o facto de coisas que caíram na tua casa. Não foi? Uma boneca que caiu e não sei o quê. Foi. Pronto. Um anjo! Um anjo, exatamente. Caiu da prateleira. Logo um anjo. Um anjozinho, vê lá. Toma lá. Então, e o que é que de alguma forma tu sentes com aquilo? É que já não sabemos perceber o quê. Temos que perceber o que é um espírito bom ou um espírito mau. Ponto número 1. Para já um espírito. Para já, eu, Bruno, não acredito piamente que existam boas pessoas ou más pessoas. Ponto. Assim, existem pessoas. Da mesma forma que, se de facto uma pessoa viveu a vida feliz, tranquila, ou mesmo com os desafios, whatever, mas viveu, pronto, partiu em paz, a pessoa vai estar em paz. A alma vai estar em paz. Mas é aquela coisa, e isto foi uma das maiores dificuldades que eu tive a perceber a parte da espiritualidade. Cada caso é um caso. Não há coisas tão generalizadas. Mesmo tu que estás a ouvir este podcast, o facto de, para já muito obrigado em nome dos dois pela confiança, por gostares do que nós dizemos, mas no entanto também tens que entender que esta nossa realidade não tem que ser
a realidade pura, toda a verdade. Portanto, isto aqui é anos de experiência, anos de trabalho nisto, e que de alguma forma agarras neste sumo e também com tudo o que vais a pesquisar e depois então vamos partilhando. Exatamente. Então o que aconteceu? Por exemplo, vamos aqui fazer um cenário. Uma pessoa que isto aconteceu. Houve o Sr. José que era casado com a Sra. Raquel, e o Sr. José caiu e bateu com a cabeça e partiu. No momento em que ele partiu, deixou de sentir dor. E ele, então pronto, então já não tenho dor, já estou fixe, ok? Claramente que a mãe do Sr. José foi buscá-lo, isso tudo, mas ele não queria, porque ele não tinha uma boa ligação com a mãe, então ficou cá. E então, acho que contei esta história na temporada anterior. E então, no dia do funeral do Sr. José, a Sra. Raquel e o Sr. José costumavam ir a um café, a um restaurante. E então, no momento em que está a dona do restaurante a atender a dona Raquel, a Sra. Raquel, a viúva, está a cozinheira a incorporar o Sr. José. Ai, já me lembro. Ok? Porquê é que isso aconteceu? Já me lembro. Porque ele não partiu, ao não ter partido, não é? Ao não ter aceite e seguir a viagem, a energia estava baixa. E ele foi ter com a pessoa que também estava na altura com a energia mais baixa. Ok? Lá está, o que temos vindo a falar até. Exatamente. Sim. Então, o que se passa aqui é o seguinte: o facto de ser espírito bom, espírito mau, tudo temos que entender que aí está. Portanto, é o que nós temos estado a falar nestes últimos episódios, é que somos nós que os atraímos. Da vibração. Portanto, o que é que se está a passar contigo para que de alguma forma, portanto, estejas a atrair isso? Porque o que os lá de cima falam muito é sobre também nós é como se fossem os mosquitos e as luzes. Portanto, nós temos agora estas luzes aqui grandes, através do estúdio Arrecadações, do Pedro, em que, por exemplo, no verão, numa noite de verão, nós acendemos uma luz e os mosquitos são logo atraídos. E isto é o que acontece. Não estou a dizer que os espíritos são mosquitos, mas vocês percebem que no momento em que nós temos a nossa própria vibração, nós atraímos o que está a fazer match com essa vibração. Se estás em amor, então atrás o que está em amor. Se estás mais negativo, então atrás o que está mais abaixo. E é isso que acontece. E depois intensifica-se. E por isso é que nós às vezes até achamos... E porque aquilo faz todo um snowball flake. Porque tu não estás bem. E tu consegues perceber que há alguma coisa que não está bem. E depois não te sentes bem em casa. Então aquilo é só tipo... Sim. E nós começamos a duvidar de onde é que vem, não é? De onde é que vem. Exatamente. Então pronto, agora, não acredito, portanto, é verdade que quando vemos o espírito nós temos controlo em caso ele nos queira fazer mal. A questão é esta: vocês têm que entender que somos sempre nós que temos o controle das coisas. E o que nós temos o controle. É relativo. Exatamente. A questão é, por exemplo, eu tenho controlo em eu, se os vejo, por exemplo, quando estive em Londres, eu senti muitas coisas. Eu no quarto do Airbnb onde estava, o Airbnb era pesado, um bocado pesado, enfim, tudo bem, mas era mais barato, enfim. E havia lá uma senhora que tinha falecido de cancro, que a senhora estava sempre a andar para trás e para a frente, ok? Mas não estou aqui a trabalhar, whatever. A questão é, eu tenho o controlo de facto dar atenção. Ok? A questão é essa. E de facto eu tenho o controlo de querer aquela alma ali. Porque existe, por exemplo, pêndulos, incensos, ou outro tipo de portanto, orações, por exemplo. Às vezes precisamos exatamente de uma oração, de uma meditação. É o que te faz, é o que faz match. Para até sair. Mesmo sair, fazer exercício físico, fazer uma caminhada, correr, às vezes precisamos de... Porque o que faz é, por exemplo, isso aí faz com que de alguma forma consigas limpar o espaço, ok? Porque vamos aqui jogar faz conta. Aquela alma não estava a incomodar a mim, estás a ver? Mas vamos jogar faz conta que de facto estava a incomodar-me imenso. Ou eu vou por uma meio de, ou pêndulo mesmo, ou o que nós costumamos usar que é água florida, por exemplo, ou eu chamo de água Flórida. Tu andaste aqui a borrifar. Antes de gravarmos. Borrifo sempre, porque é um bom cheirinho. É um bom cheirinho. E que de alguma forma, portanto, ou então pedir-me também aos mestres ascensos e à nossa equipa que leve a entidade para onde tem de ir. Isso. Que leve a entidade onde tem de ir. Repetindo e mantrando, sim, para encaminhar em qualquer alma que aqui esteja. Eu vou mantrando quando sinto que está ali alguma coisa assim. Que não está bem. A cena é essa, que está aqui alguma coisa que não está bem. Então nós temos de fazer isso. Ou se calhar sou eu, não é? Às vezes temos que ter essa. Sou eu. Não é? Queremos limpar as energias negativas e mandam-nos a nós fora de casa.
Pois, mas o que tu fazes, por exemplo, o que tu podes fazer é, tu sentes isso, ok, há aqui alguma coisa que não está, porque tens uma ótima intuição, há aqui alguma coisa, aqui alguma coisa não está a bater certo, eu não estou a sentir bem, então vou já tratar disto para reencaminhar a alma, quem estiver aqui, e no entanto, enquanto que isto está a acontecer, eu vou tentar perceber o que é que realmente está a passar Sim. comigo, porque é que isto aconteceu, Sim. ok? Agora, pronto, nós temos o controle desta parte. Agora, controlar, como por exemplo, a alma chegar, e, portanto, ou então eu dizer: olha, queres falar com quem? Com a tua tia-avó, a Josefina? Espera aí, eu tenho o controle, eu mando. Com não, certeza. e isso é impossível. Isso não dá, nós já falámos disso anteriormente. Portanto, isso não dá de todo, porque são eles que comandam. Nós apenas controlamos aqui a situação, ok? Mas nós temos o controlo, não temos o comando. São coisas diferentes. Obrigado então a ti por teres ouvido o episódio. Este episódio não poderia ter sido feito sem a ajuda do nosso querido Pedro. Beijinho, Pedro. Beijinho, Pedro. Pronto, então esta é a parte do Pedro! O quê, Bruno? Esta é a parte do Pedro, que eu adoro. Portanto, mais um. E portanto, quem é que é o desta Oh, Bruno, semana? para! Quem é o desta semana? É o Suga. Sei lá, vai lá Oh, ver, Bruno, filha. para! Ouvi, também era ótimo. Para, e agora não era nenhum desses. Está tudo bem que eu amo todos. Ai. Opa! Para! É o Suga. É. O Suga, que lindo. Pronto. Quase que me pões a chorar. Pronto. Já não vou amarrotar a E não caixa, desisti. porque eu fiquei a saber que quem coleciona guarda as caixas. E eu é tipo, tumba. Este episódio podia ser patrocinado pela FNAC, portanto, onde vocês podem. Exato, FNAC. Exato, era giro. Portanto, Faltam-me 4. portanto, FNAC. Portanto, se vocês fazem coleçãozinhas deste tipo de figuras, vão à FNAC Adoro. e está tudo certo. Pronto, Thank you. tá bom. Só assim um toque. Ah, não, Thank you. aquele mão assim. Pronto. Então vá, a gente acaba assim. Não, volta. Pronto, a gente acaba assim hoje. Portanto, não, se calhar assim é melhor. Portanto, a gente acaba assim hoje. Ficamos então assim para o próximo episódio da próxima semana. E pronto. Lindo. Beijinhos então. Diana, Fogo, manda é beijinhos. mesmo lindo. Diana, manda beijinhos. Tchau, até para a semana. Se gostaste deste episódio, comenta, partilha e envia-nos a tua pergunta. Até à próxima semana para mais uma dose de Café Espiritual.